quando foi sugerido o tema, os congressos e a democracia interna dos partidos políticos, o que a tua espiritualidade intelectual processou? E face a este tema, como político, como é que gostaria de começar? Eu gostaria de começar de pé e se calhar pedir um suporte, porque quando eu vi que são 40 minutos para eu introduzir, entendi que vai dar jeito. Não sei se a equipa técnica estaria em condições de meter de pé, se calhar por hábito já, porque assim sentado estava me oprimindo. Então, se me derem aquela base lá na esquina, eu poderia estar mais à vontade. 40 minutos para a exposição, considerando, perdão, que eu vou interrompendo para, portanto, fazer algumas questões. Sim. Muito obrigado. Não há problema. Eu só preciso da base aqui. Júlio já está deficiente. Está a cochear muito. E acho que para nós tratar o cenário, se calhar aqui ajudar. Obrigado. Bom, uma vez mais, agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso moderador, José, que vai ter que nos suportar esse tempo que estaremos aqui. Em relação ao tema em questão, eu começaria por dizer, e se calhar um pouco pela minha experiência política, diria que os congressos são os momentos dos partos dos partidos políticos. E eu me explico. Aqui, felizmente, nos últimos dias, temos estado a ver a criação de várias forças políticas. Mas essa mesma força só ganha, direi, o reconhecimento legal depois da sua formalização. E esta formalização passa por via da realização do Congresso Constitutivo. Nesta altura, não podemos falar da sala não tem som. Não, a cabine de som central está do outro lado. Nós não temos não. Mas não dá para ligar? Não, a entrada principal é essa aqui. Penso que esse está em condições. Muito obrigado. Como eu dizia, efetivamente, os congressos constitutivos, por regra, é que determinam o real nascimento dos partidos políticos. E depois vem um processo da normalização dos partidos por via da realização dos seus congressos ordinários ou extraordinários. Entretanto, esse momento do parto, que é o Congresso, aqui, por via do que a Constituição e a lei dos partidos políticos determina, é precedido através de recolhas de assinaturas no âmbito nacional, porque felizmente aqui em Angola temos acautelado o facto de que não podemos ter partidos políticos regionais ou tribais ou provinciais. Os partidos políticos têm de ser de âmbito nacional. Daí a exigência do Tribunal Constitucional para que no âmbito da recolha das assinaturas haja recolhas para cada província e depois as recolhas que podem ser consideradas de âmbito nacional. Mas, como dizia,
Este momento marca o nascimento do partido. E no nosso quadro, e eu aqui, José, desde já vais ter que ter em conta que não vou apegar nos elementos muito doutrinários, porque temos uma realidade própria e eu vou preferir ter mais na realidade do nosso país. E ver se nos enquadramos naquilo que mais nos interessa. A perspectiva era mesmo que você escolheu uma abordagem positiva. Sim, eu tenho esse defeito, porque depois falamos de realidades que não são nossas e muitas vezes confundimos as pessoas. Este é um problema em termos de criação de doutrinas. E eu gosto de estimular a plateia e desafiar as pessoas. Porque é que temos que nos amarrar na doutrina escrita na Grécia ou noutra latitude, quando nós podemos criar a nossa própria doutrina? E aí se coloca a questão. Nós temos partidos políticos que nasceram como movimentos que lutavam pela independência da Angola. No caso, os 3 movimentos, que parecendo caricatos, diria que foram reconhecidos como partidos políticos só a partir de 91, com a lei constitucional que veio, direi, abranger o modo partidarismo. Mas a fase inicial da luta pela independência desses 3 movimentos também é reconhecida como um período do surgimento dos mesmos partidos. E aqui agora a força de chamá-los partidos é porque agora são denominados partidos. Mas, por exemplo, temos a questão do surgimento dos mesmos. Como é que surgiram os 3 movimentos de libertação? Eu sei que aqui na sala há pessoas do MPLA e se calhar aproveito para parabenizá-los por mais um aniversário que sinalizaram ontem, mas precisam esclarecer em que ano e aonde foram fundados. Já para começar. É uma dívida histórica e que exige do rigor intelectual honestidade. Antes, e eu tive o privilégio, este ano, de ser convidado pela Fundação Sagrada Esperança, que é praticamente a fundação oficial do MPLA, e que passaram um documentário do surgimento do MPLA. Antes de 1962 não havia MPLA. E o MPLA diz que foi fundado em 1956. Se calhar, por alguma razão, puxaram a data para 56. Mas por uma questão histórica, são desafiados e obrigados a trazerem a verdade. Quando é que o MPLA foi fundado? E aonde? Temos a FNLA. Todos nós sabemos que tanto os movimentos iniciais dos nacionalistas que estavam na UPA, naquela altura, e no MPLA, começaram a ser feitos fora da Angola. E depois surgiu a UNITA, que foi fundada a 13 de março de 1966, no Mangai, pelo Dr. Jonas Malheiro Sabe. A UNITA foi fundada já por via de um congresso constitutivo, que é na cotação da UNITA, o primeiro congresso ordinário da UNITA, de 13 de março de 66. E vem surgindo outros congressos. O MPLA está a se organizar para o seu 9º congresso, que vai realizar o próximo ano. E a FNLA não nos ajuda muito, porque muitas vezes nos deixa mais na dúvida do que das certezas. E entre impugnações, anulações e invalidades de congressos da FNLA, não sabemos qual vai ser o próximo congresso da FNLA. Eu peço desculpas se tem alguém da FNLA que nos ajude a esclarecer. E depois foram surgindo outras forças, dentre elas o PRS. O PRS que realizou 5 congressos.
E importa dizer, é um elemento também muito discutível, de que o PRS foi criado em 1990. Em 1991 nasceu o multipartidarismo e nesta altura também legalizou-se como partido político. Ainda estou na esfera dos congressos, para depois entrarmos na esfera da democracia interna dos partidos ou nos partidos políticos. Surgiram vários partidos com a oportunidade do multipartidarismo e até concorreram nas eleições de 92. Mas, depois disso, maior parte dos partidos que concorreram em 92 quase que desapareceram. E, pelo menos a nível do Parlamento, ficou a UNITA, o MPLA, o PRS, a FNLA, no caso também. E temos agora, na Assembleia Nacional, o PHA, que é um partido que nasceu em 2022, se eu não estou em erro. Mas, ainda assim, há o Bloco Democrático, que já foi FPD, Frente para a Democracia, e por conta, creio, das eleições de 2008, não ter atingido o número necessário de manutenção como partido, foi extinto e veio na versão Bloco Democrático. Temos agora o Crachá Servir Angola, temos o Partido Liberal, sei que está na forja outras forças como Esperança do Fuca Muzeba. Lembra-me também que o Mano Dinho Chingunji quer vir com mais um partido. Há mais uma comissão instaladora de mais outra força política. Mas essas forças políticas todas é que compõem o nosso mosaico político. E se calhar aqui não estão muito interessados em falar dos congressos como tais, mas estão interessados em falar da democracia interna dos partidos, ou dos partidos. E em relação à democraticidade interna, também muito se pode dizer. Porque estamos num processo, a nível das forças políticas do país, para a sua afirmação no âmbito da sua democraticidade interna. Vou ter que falar, começando pelo MPLA, porque é o partido que está a governar e, lamentavelmente, ontem o presidente do MPLA se calhar tirou uma das suas piores declarações quando foi perguntado o facto de haver ou não múltiplas candidaturas para o próximo congresso no MPLA. Dizia o presidente João Lourenço, mais palavras, menos palavras, que por força da Constituição, onde por acaso os partidos políticos concorrem só com uma pessoa, que é o presidente, então o MPLA está a olhar para esse preceito constitucional e interpretar para a realidade da vida interna do partido. É arrepiante ouvir isso de alguém que está no seu último mandato, num país que se diz democrático e de direito. E eu já disse de manhã, ele está a sair, não tem motivos para tanta volta, e até poderia ser o homem que faria a transformação dentro do MPLA. Mas veio para dizer que não. Por conta disso, depois, no momento certo, vai se saber o candidato. Não sei se é a palavra certa, mas diria que vai concorrer nas eleições internas do MPLA.
Agora, se a concorrência requer competição, e a competição requer pelo menos haver mais do que um, vai concorrer contra quem? Esse candidato. E eu tenho estado a dizer aos dirigentes do MPLA que, infelizmente, para nós angolanos, todas as decisões tomadas pelo MPLA têm interferência direta na vida dos angolanos, porque é o partido que está a governar e desde a independência. Então, todas as decisões erradas que se tomam no MPLA têm reflexo errado na vida dos angolanos. E estamos diante deste desafio. E a pergunta se coloca: o MPLA é um partido democrata ou não? Cada um pode tirar a sua conclusão. Mas, por aquilo que tem sido a postura do MPLA, claramente que tem se revelado que não. E o presidente do MPLA, que depois é presidente da República, tem que governar um país que se queira democrático. A governar um país que se queira democrático, num partido como o MPLA, que acha que é um partido-Estado, ali começam a surgir as dificuldades dos angolanos em termos de exercício das suas liberdades e não só. E este é o desafio que os angolanos têm neste quesito. Como é que se pode exigir que o MPLA se democratize? Infelizmente, a vida interna do MPLA diz respeito aos membros do MPLA neste aspecto. Mas, como disse, as suas decisões têm reflexo na vida de todos os angolanos. Aqui mesmo no ano, assistimos a um episódio há poucos meses em que os deputados do grupo parlamentar da UNITA tiveram que travar uma batalha campal na Galanga, porque o MPLA acha que a Galanga só pode ser do MPLA. Aqui, a comuna do Mbave, que fica a escassos quilômetros da Chipipa, também está num sistema monopartidário. E este país, como eu disse, se quer democracia e não só. Encontramos o dono que está aqui, tem as suas valências, mas é impedido de as trazer ao de cima, porque lá no MPLA, no ficheiro dele não tem cartão de membro dele. Fica difícil avançar com o país. E já está aprovado aqui em Angola que esse tem sido um dos maiores empecilhos do MPLA para a tal política que seria para governar para todos. Mas, para não terem que dizer que o senhor estava a falar do MPLA, vamos também para a UNITA. A UNITA realizou o seu 14º Congresso Ordinário. E para lá do Congresso Ordinário tem outros congressos extraordinários e até realizou 16 conferências anuais. De ressaltar que as conferências todas foram realizadas ainda na altura em que o Dr. Sadiq era presidente do partido, estava vivo. E muita gente, cuidado com o bebê, hein? Não é fácil ter na plateia uma bebê para ouvir o tio dos filhos. Então, é uma honra. Como digo, as conferências também foram realizadas quando o Dr. Sadiq estava vivo. E, obviamente, muito se questiona sobre a democraticidade da UNITA por causa do período de revolução da UNITA. E, durante o período de revolução, muita gente achava ou acha que nós vivíamos como os expressos num cativeiro. Só que não. Todo o resultado do que é a UNITA hoje foi formatação da UNITA que o Dr. Sadiq fez. Nós ainda vamos ter ouvido. Então, já naquela altura, os nossos congressos, e eu disse isso hoje também no debate de manhã, já naquela altura, o Dr. Sadiq tinha entendido a dado momento que ele não tinha como dirigir a revolução só por dirigir. Precisava de ir buscar
ou renovar a confiança dos membros do partido. E quando houvesse congresso, mesmo se fosse apenas para a reafirmação da confiança, mas o Dr. Samim submetia a votação. E naquele processo, ainda apareciam pessoas que votavam contra o Dr. Samim. Muitos não sabem. E não é por isso que terão tido destinos maus. Não. Era mesmo uma oportunidade. E o Dr. Samim fazia isso como uma autoexaminação, para ver como é que está a dirigir o processo de revolução. Todos nós sabemos que no processo revolucionário, se calhar, não é tão obrigatório assim fazer congressos, etc, etc. E naquela altura, a UNITA era um partido que se constituía também como um Estado dentro do próprio Estado. Não havia exigências contra o Dr. Samim para realizar tantos congressos. Mas até hoje, a UNITA é um congresso, é um partido que mais realizou congressos a nível de todos os partidos angolanos. Estamos no 14º. O MPLA, que diz que foi criado em 56, vai fazer o 9º congresso. Não é minha invenção, é só investigar. Então, quando se fala do processo revolucionário da UNITA e a democraticidade interna, tem que se mencionar esses elementos todos. A Comissão Política, que é outro órgão deliberativo da UNITA, sempre tinha que renovar os mandatos em sede dos congressos. E essa tradição mantém-se até hoje. Obviamente que depois de 2002, o partido adotou realizar congressos a atrair com múltiplas candidaturas. E os congressos com múltiplas candidaturas começaram a ser realizados em 2003, com o nosso 9º congresso. Ou seja, até que a guerra terminou, a UNITA já tinha realizado 8 congressos. Mesmo no contexto de guerra. Quando chegamos em 2002, só foi a realização do 9º congresso, onde todos vão se lembrar que concorreram o Maibelo Samacuva, o Maibelo Gato e o Mano Pinho. E daí em diante, em 2007, tivemos o Maibelo Samacuva com o Mano Pinho. Em 2011, tivemos o mais velho Samacuva com o Mano Zé Pedro. Em 2015, tivemos o Maibelo Samacuva, o Maibelo Gato, o Maibelo Numa. Em 2019, tivemos o Maibelo Sacala, o Maibelo Raul Danda, o Mano Zé Pedro, o engenheiro Adalberto, o Maibelo Numa. E quebramos a regra em 2021, quando repetimos o 13º Congresso, porque achamos que tínhamos entendido que aquela anulação do Congresso não retirava a legitimidade do engenheiro, nem foi votada dos militantes da UNITA. Foi uma decisão do Tribunal Constitucional, e por conta disso, não apareceu um segundo concorrente. O engenheiro Adalberto foi reconduzido naquele congresso de 2021, numa corrida em que foi sozinho. Mas agora, em 2025, já retomamos e concorreu o engenheiro Adalberto e o meu irmão Rafael Massanda Sacaita Sabino. Muita gente não sabe, não tem noção do quanto se debate na UNITA sobre a vida do partido. Muita gente não sabe. Porque os órgãos da UNITA não são fictícios. Estamos a começar pelos seus órgãos deliberativos, começando pelo Comitê Comunal, Comitê Municipal, Comitê Provincial, Comissão Política. E ainda temos o Comitê Permanente. O nosso órgão supremo é o Congresso. O órgão deliberativo que decide nos intervalos do Congresso é a Comissão Política. A Comissão Política reúne uma vez por ano. O órgão do partido que decide sobre a vida do partido no intervalo das reuniões das comissões políticas é o Comitê Permanente. Reúne-se ordinariamente de 3 em 3 meses e extraordinariamente sempre que necessário. Nesses encontros todos, é mesmo para debater a vida do partido seriamente. Muito seriamente. E isto que tem estado, se calhar, a trazer ou a tornar o partido nesta fibra inquebrantável nesse aspecto, porque, por acaso, onde se debatem ideias, sobretudo com o espírito de construir,
os resultados são sempre positivos. Mas, dizia eu, muitas vezes se coloca em causa a democracia interna da União. E algumas vezes, quando há suspeições ou expulsões de membros. Todos nós aqui sabemos que quando você vai se filiar num partido, sabes que tem que se submeter ao estatuto e ao regulamento interno daquele partido. Agora, se você é membro do partido e viola os documentos reitores do partido, aqueles documentos também prevêem sanções. Com certeza estarás abrangido pelas sanções previstas pelos documentos reitores que você aceitou quando aderiu ao partido. Só que no momento de você cometer indisciplina e te sancionarem por conta do teu mau comportamento, começam a dizer, não, Unida não gosta de respeitar ideias contrárias. Não, você é um indisciplinado. Não é a Unida que não gosta de respeitar. E estas questões têm que ser examinadas pela sociedade, porque muitos depois só seguem, como se diz na gíria, bala. E ainda agora, neste último congresso, surgiu o caso do nosso colega o Palanga e o Antônio Marques. Tiveram algum comportamento que não se coadunava com os estatutos e os regulamentos do partido. Foram suspensos. Começou-se a dizer, não, estão a afastar os apoiantes do candidato Rafael Massanga. Não, até que, felizmente, a própria candidatura do companheiro Massanga veio para desmentir e disse que não. Havia ali um processo disciplinar e é por conta daquilo que eles estavam sancionados. Mas há um desmistificar do que se perdeu nas mentes das pessoas sobre os outros partidos. A FNLA foi acusada de serem canibais, comiam pessoas. E essa propaganda fez caminho. Muitos acreditaram. Nós disseram não, andávamos a pisar crianças com almofariz, copiar. Nunca ouviram isso. Eu que você tem dito sobre nós, e nós não precisamos falar isso com a hoje, vocês se quiserem aproveitem. Eu não tenho muito a falar sobre isso. Mas se quiserem esclarecimento sobre isso, aproveitem. Disseram que queimavam as pessoas. Vamos permitir que as nossas abordagens, doutor, sejam centradas só neste âmbito do tema, para evitarmos então. Sim, mas democracia interna, se você não falar do que aponta como erro, também não está sendo democrático. Percebemos que há muitas questões. É por isso que eu estou a tentar levar a abordagem de forma mais abrangente. Para depois não dizer, não, foi lá, mas nos metiu só. Não, vamos falar bem. Falamos que era bom que a abordagem. Por quê? Sabe, José? Essa história e a ideia desse tema é mesmo porque há esses tabus por volta dos partidos políticos. Se nós não falarmos dos problemas que possam eventualmente macular o andamento dos partidos, ok. Se você quer que eu faça aqui uma abordagem doutrinária da democracia, vou falar aqui 1 hora. Está vendo? Doutor Sapinhana, todo respeito. Não, esteja à vontade também. A questão era que estamos diante de um tema e o doutor quer que, se tiverem outras críticas, outras abordagens. Não, no âmbito deste tema. Claro. Porque eu estou a levantar alguns assuntos para provocar a plateia. Eventualmente, nestas preocupações que as pessoas têm, alguém possa levantar um assunto que eu não levantei. Mas é mesmo nessas questões da democraticidade interna do partido. Isso é exatamente. Porque depois, sabe uma coisa? Eu posso levar a conversa nessa tentativa de trazer ou apresentar pessoas, fulano se rendeu, X militantes da UNITA foram por onde lá. Essa semana não ouviram mais, né? Ok. Se na verdade foram, nem precisa propaganda. Porque quando entra, também não faz propaganda. Quantas pessoas entram nos partidos sem esse alvoroço? Que só acontece na televisão quando é a favor do MPLA. Quando são outros partidos, pode entrar mesmo 1000 pessoas e serem apresentadas, não vai passar. E por acaso, se olharmos com algum rigor, o partido que mais perde membros é Angola. Porque aí as pessoas mais se fartam.
Mas se quiserem que eu traga o outro lado dessa abordagem, o partido que vem sendo anunciado sempre que prende militantes é a UNITA. Se a UNITA perde assim tanto militante, como é que até hoje está forte como está? Então, uma fonte inesgotável de militantes para outras forças. Mas, como digo, se olharmos para o corredor democrático, a decisão de alguém sair de um partido para o outro faz parte do processo democrático. Não é coisa normal. A dada altura me desencontrei com uma força em que milito. Acho que me revejo na outra força. Estou a ir para lá. Não é motivo para propagar. Uma coisa muito normal em democracia. Agora, quando camuflamos a democracia com propaganda e diabolização, então chegamos nesses cenários em que meio mundo é acusado de ter feito alguma coisa que, por regra, não tem significância se olharmos para aquilo que é o contexto, mas é que é levantado, não, fulano passou por outra força, fulano fez. Mas é um desafio que os políticos têm de olhar para esses processos todos e entenderem, e é ali onde é a minha preocupação, José, entender que há a questão do legado. E quando falo do legado, é das gerações. Qual é o legado que a geração dos nossos mais velhos nos deixou? Estão a ver, né? Qual é o legado? Cada um se examina. Mas, se calcularmos, vamos perceber que agora do amanhã está mais desafiada hoje, se calhar do que no passado. Ou seja, a responsabilidade dessa geração jovem aqui é bem maior do que aquela dos mais velhos. Os mais velhos depois veio mais ou menos linear a guerra e tudo pronto. Sei lá, se matar, se acusar sobre a guerra, acabou. Aqui essa geração tem que levar agora para o desenvolvimento. Como é que vai fazer? Desunidos? Desunidos não vai dar. Mas também, se olharmos mesmo para os séculos que temos aqui, poderíamos dizer que sim, está-se à altura de construir uma verdadeira democracia para Angola. Agora, estamos preparados ou não? Para perguntar, estamos preparados ou não para construir uma democracia verdadeira para o país? Por quê? Porque aqui depois não é olharem para mim como político e pensar que a decisão deste processo é meu. Tem que haver a participação da cidadania, aliás. Por isso eu estou de parabéns o Jango Cultural. Porque aqui nós estamos num espaço de cidadania. Onde você não pode ser reprimido em emitir uma opinião. E, sobretudo, levar avante políticas que possam trazer alguma mais-valia na tua comunidade. Só porque acha que depois você não é político. Porque no tempo dos mais velhos era menino não fala política. Agora aqui, temos que ver que é diferente. O Geo tal. O Geo que todos conhecem é uma das vozes incômodas aqui no âmbito. E se calhar ele poderia ter ficado ali no ninho familiar, né, filho de pastor, e estar ali a viver um pouco debaixo das asas da doutrina da igreja dele. Agora temos filhos de pastor rebelde, como lhe chamam às vezes, e ele tem que dar voz a muitos cidadãos do ano e não só. E se calhar não tem onde ir se deixar. E está a contribuir ou não está? Está. Ouvimos aqui o poeta que passou no início. Claramente, à sua maneira, também está a contribuir. Ouvimos várias vezes outros jovens de outras paradas do país a também se manifestarem, a tentar trazer alguma coisa. Porque nós dizemos, se os partidos políticos são os vetores principais da construção da democracia, mas a sociedade não pode estar de fora dessa construção da democracia. Senão fica difícil. Vocês vão começar a se queixar sobre os partidos políticos, mas também se recusam a participar da vida pública. E aqui no âmbito,
já me disseram isso também, que vocês têm um dilema, e isso muitas vezes abafa, direi, aquilo que seria o contributo dos jovens. Não sei se é verdade, se houver algum erro na informação que me passaram, espero que depois me desmitam. Mas o âmbito dá uma forma de que em cada 10 cidadãos, pelo menos 3, 4 são da BOF. Nos vossos bairros e tudo. E quando a pessoa quiser socialista, cuidado, o vizinho fulano disse. O fulano disse. E eu sei que aqui na sala também tem BOFs. Eu agradeço a presença deles. Porque é bom que eles tenham vindo para nos ouvir. Felizmente, vieram mesmo ouvir alguém que não tem medo nem receio dessas coisas. Então, quando a juventude do Ango é acalcada desta maneira, só porque acha-se que devia ser, permitam também a expressão, domesticada e não pensarem livremente no âmbito das suas capacidades, também está errado. Isso não é construção de um país democrático. Se olhássemos para a perspectiva positiva da crítica, entenderíamos que a crítica, quando é construtiva, até ajuda a encontrarmos respostas em relação a várias situações que possam surgir. 10 minutos. Mas, muitas vezes, encontramos alergia à crítica. A pessoa está no mesmo bem, até podemos ser amigos. Basta você avisar alguma coisa, ele fica chateado. Porque você não devia criticar. E o não respeito à crítica é outro problema em relação à construção ineficaz do processo democrático. Então, eu estou aqui a querer dizer e passar a todos é que vamos olhar para os congressos dos partidos como momentos. Vamos olhar para a democracia interna dos partidos políticos como momentos. Mas não nos esqueçamos da participação do cidadão na vida pública. Porque as grandes nações não se preocupam muito em se filiar aos partidos e os seus cidadãos. Mas, com certeza, os grandes movimentos estudantis, os grandes movimentos dos operários e etc., da sociedade civil, é que mais pressionam os governos. Aqui em Angola, não sei, acho que temos ali o Simprof, temos ali, quais são as associações com mais impacto na vida social dos cidadãos? O MEIA, o Simprof, mais a Associação dos Taxistas. A Associação dos Taxistas fez paralisação em Luanda, foram dizer que eu estava atrás deles. Agora eles estão presos. A direção da associação, injustamente, diga-se de passagem. Mas, lá nos autos, os nossos nomes estão lá. E vamos ver, quando eles julgarem, o que é que vão dizer. Agora mesmo, ouvimos a notícia dos russos que foram detidos. Não valeu só deter. Tinha que vir nome do engenheiro Adalberto, do mais velho Gato e do Nelito. Não bastou só deter. Qualquer situação que vem, que surja, tem que ter culpado. Mas, eu dizia, essas associações com força claramente pressionam o governo. E o nosso governo é alérgico à pressão social. É por isso que, quando aqui o Jango Cultural ou outros cidadãos tentam sair às ruas para se manifestar, começam a dizer que querem guerra. E você vai ver quem quer, estão a acusar que quer guerra, o que ele está levando é papelão, está escrito lá qualquer palavra. É Constituição, lógico. Então, esses cenários todos, nós temos que parar e pensar, isso vai continuar até quando? Daqui a 10, 15 anos, qual será o nosso legado? Aqui a sala está repleta de jovens. Num autoexame, o que é que você vai dizer para ti próprio? O que é que você fez para que pudesses ajudar para a maioria do país? Todos vamos ter essas preocupações.
Mas é conversando que vamos nos entendendo e não me levem a mal. Não falei muito da democracia da FNLA. Também um pouco porque o Congresso não pode servir para lutar. Vocês são irmãos do mesmo partido, estão no Congresso, aquilo acaba num ringue, parece que são adversários políticos, mas são todos da mesma força política. Não falei muito da democracia interna do PRS, talvez meu amigo Solia Sandele estivesse cá, com certeza iria intervir para ver se nos diz alguma coisa. De manhã ele disse que concorreu aqui no AMBO para se manter no cargo de secretário provincial. O internauta foi lá comentar, mas não, tiveste que fazer confusão. Agora eu não sei mais qual é a confusão que ele fez. Então, essas questões são meio complexas. E antes que eu não venha dizer alguma coisa que não caia bem aos outros, se calhar a sugestão, Paulo, da próxima tem que compor o painel também de outra maneira, para ver se aqui podemos ter a pluralidade na primeira pessoa também. Porque eu agora vou dizer, o PRS é democrático ou não? Eu não posso falar não, porque eu também realizo um congresso deles. Houve o caso do PL de manhã no nosso debate. Eu poderia criticar o Luiz de Castro, que é amigo de muitos aqui, por ter concorrido sozinho. Acho que não, era um congresso constitutivo. Mas agora, no segundo congresso terá de vir mais sozinho. Também acho que não. Tudo vai depender de como é que os militantes do PL vão querer que a democracia deles interna ande. Agora, o Prajá servir Angola também tem o seu congresso constitutivo. E o Manuel, não sei por que cargas d'água, apareceu como segundo concorrente. E todos nós sabemos depois qual foi o fim dele. Eu acho que o Gerel já nos avisou de manhã que não podemos falar que é teatro. Mas pareceu mais encenação a candidatura do segundo candidato do Prajá do que se calhar o pleno exercício da democracia, pelo menos por aquilo que ele apresentou publicamente como as suas queixas. Então, vamos fortalecer os nossos partidos, vamos debater ideias, mas, Brau, aqui eu lanço um desafio para vocês também, como organização. Vamos tratar os partidos políticos nas suas dimensões, etc, etc. Só não nos esqueçamos que qualquer membro do partido, antes de tudo e qualquer coisa, é cidadão. Ah, muito obrigado. Está bem? Mulher ajuda mesmo. Já que a transpirar tanto essa luz do seu chamba para me focar muito, já tem que guardar na rua. Obrigado. Então, temos que entender que antes de qualquer coisa, todo militante é cidadão. É mesmo por isso já. Então, quando estamos a olhar para a perspectiva cidadã, mesmo nesse exercício de partidos, é importante sempre termos a sociedade civil presente. A iniciativa de louvar, mas deve ser mais abrangente. Aqui o AMBO é conhecido como uma província ou uma cidade acadêmica. Felizmente, ninguém pode desmentir isso. Isso é histórico e vocês têm que se sentir satisfeitos mesmo por isso. Até hoje estão a manter esse estatuto. Agora, há uns que vão na escola mesmo para aprender, outros não sei se fazem bem as coisas, mas o estatuto está lá. É uma cidade acadêmica. É uma cidade acadêmica. Tem que nascer ideias. Tem que nascer ideias. Eu passei há pouco tempo aqui nesse prédio que vão demolir ou estão a demolir. Ok, vos consultaram para a demolição daquilo. Agora vou vos dizer, se olharem para as grandes realidades, aquilo seria um dos grandes monumentos da cidade do Alto. Aquele prédio. Mas estão a demolir, sob o vosso olhar. Como vocês têm nos dito, sereno.
E por acaso, não levem mal, e por acaso, é um patrimônio da cidade do Ambo que está sendo destruído. Mas a opinião dos cidadãos do Ambo não foi tida em chave. Se calhar decidiram aqui no governo provincial, um amigo Pereira, o palácio dele é aqui, deve estar me ouvindo também, deve estar me acompanhando. E ontem, já vi que estavam à minha procura, queriam saber onde eu estava. Eu disse no Braulio, ficar tranquilo, meu irmão. Eu estou no ar, é o mais importante. Então, sei que estavam me seguindo. Estava a demolir aquilo sem o consentimento do povo do ano. E depois, eu dei uma volta pela cidade e comecei a procurar. Também democracia, está onde as obras do ano, as obras, tanto orçamento para o ano, tanto dinheiro a vir. Também gerir bem dinheiro do país é democrático. Ou não é? Bem certeza, doutor, vai falar de vez em quando for responder as questões. Não. Se terminar por assim, vamos começar. Não, estou mesmo a terminar. Só que deixa-se terminar como eu quero. Não dá para ver. Não, mas você não é democrata, José. Deixa-se terminar para não perder, José. Eu já disse, não me deixa acreditar, já contei, passei 3 a 3. E é normal que diz 5 fica o quê? Só faltam 2, mas estou mesmo a terminar. É para dizer que, se quisermos resumir, a democracia tem que ver com a participação. E se é participação, não pode ser resumir apenas aos partidos políticos. Tem que ser uma participação dos cidadãos. Para que amanhã venhamos aqui, olhamos para o ângulo, cada um daqui. Quantos arquitetos tem aqui na sala? Arquitetos? Nenhum. Engenheiros de construção? Não, de construção. Não pode. Só um. Só que? Bom, agora se terminei mesmo. Não deu. Muito obrigado, José. É democrata. Muito obrigado, somos sim. Pensamos nós que, como disse o nosso mais velho, a obediência também faz parte da democracia. Então obedecemos e somos. Pronto, temos aqui um momento de interações. Esse é o momento mais alto, esse é o momento de debate. Mas eu ia falar já muito nesse momento. Mas antes disso, seria um pecado fazer resumo de tudo quanto o nosso mais velho disse, portanto não queria pecar e não gostaria de fazer. É verdade que o MPLA ainda está com as sequelas do tempo do Partido Único. Isto é verdade. Só que a partir do momento em que nós impusemos a democracia, como disse José Eduardo Machado, então tem que aprender a ser democrático. E nisto, não vão poder ser democratas no país se não forem dentro do próprio partido. É por isso que eu disse, os cidadãos têm que cobrar democracia ao MPLA, os partidos políticos têm que cobrar democracia ao MPLA. Porque senão nós estaremos a dançar uma música. Aqui quantos é que falam um bullying na sala? Ainda bem. Eu aprendi com os meus avós que quando uma coisa está descompassada, fica lá o gupi, como maior, o ocica calete, o obiluca calete. E o MPLA não pode meter essa vara. Em que nós estamos aqui a tocar e não estamos a ouvir, né? Ou seja, estamos a tocar e não estamos a ver, e ele lá a dançar sem nos ouvir. Fica complicado. Se o país é democrata, o MPLA tem de ser democrata. Tem que ser democratizado. Senão fica complicado. Agora, essa questão mesmo da Constituição, que confere ao Presidente da República um poder concentrado e tudo, é verdade que fizeste uma incursão, e é por isso que não entendi bem, mas
sobre a Constituição é outro assunto. Isso que falaste hoje é tipo João Lourenço a falar ontem. No nosso partido não pode haver múltiplas candidaturas porque só vai concorrer um. Óbvio, nas eleições gerais só concorre um. Mas nas eleições internas, nada impede a concorrerem outros. Agora, você está falando do poder concentrado. Esse poder é nas competências do Presidente da República na Constituição. E está errado também, você quer saber a minha posição. Agora, o impacto do poder concentrado na democracia interna do MPLA. Infelizmente, não sei se, no caso deles, quem tem mais poder é o Presidente da República ou o Presidente do MPLA. O certo é que para o MPLA ninguém consegue ser Presidente da República sem ser Presidente do partido. Ou não é isso que acontece? O poder está onde? Na República ou no partido? Agora vão lá investigar ciência política e tudo, vai encontrar respostas. Mas, Jorge, é o que entendi de ti. Agora, Gabriel. Gabriel. Você vai falar se militantes da UNITA não sabem o que é economia de mercado? Aí desceste do pedestal da tua humildade, meu. Pelo amor de Deus, pá. Então, a economia do mercado é nossa proposta, é nossa política. E, ademais, está em vigor no país. Porque o sistema econômico em vigor no país é a economia do mercado, proposto pela UNITA. E aqui abriste espaço para eu dizer uma coisa muito importante. Muitas vezes vocês se confundem e vos aldrabam sobre guerras, quem ganhou guerra, quem não ganhou, quem não sei o quê. Não. A guerra não são as armas. A guerra são as ideias. Se o político não decidir que haja guerra, não haverá guerra no país. Quem decide não é o Estado-Maior, é o político. Então, quando você, que lutou porque defendia a democracia, defendia a economia de mercado, defendia o multipartidarismo, defendia isso tudo, e é o que está acontecendo no teu país, então você, as tuas ideias é que ganharam. É simples assim. Esta hora, vamos dizer assim, ok, vamos retomar a guerra. A pergunta é, por quê? Porque o José e o Sapiná não estão a se entender. É o que não estão a se entender? As ideias do José e o Sapiná. Então, ok, tem exército? Tem. Eu também tenho. Epa, aí as ideias não estão a passar, manda bomba. Guerra é só isso. Não tem general que decide fazer guerra, não existe isso, é um político que decide. Então, o MPLA, que todos sabem, porque agora quem tornou público isso é o próprio português que estava a fazer a transição, recebeu o poder de graça dos portugueses. Quando os acordos de Alvor determinavam eleições. Se os acordos de Alvor, que era a plataforma política e jurídica para a proclamação da independência, estava a determinar eleições, você passa por trás, vai no colonizador, negocia um país e vos dá o poder. Obviamente que os outros subscritores tinham que refletir o que é que fazer. A FNLA desistiu. O Dr. Savimbi achou que era momento de lutar para democratizar o país. Tudo isso, as armas vieram atrás das ideias. E pelo menos daquela guerra surgiu a democracia. Senão, a esta hora estaríamos na Coreia do Norte. E muitos dos que estão aqui nem iam nascer, porque os pais deles nunca iam cruzar. Epa, você depois chega à tua conclusão. Eu só estou a vos abrir o olho. Então, não é possível você nos perguntar se quando formos governo, vamos aplicar ou não a economia de mercado, porque já aplicamos antes mesmo de sermos governo. O país já está a usar a economia de mercado. Se não fosse pela luta da UNITA, pelas ideias da UNITA, estaríamos na economia centralizada. E eu sempre abuso do MPLA, porque eu não estive aqui, mas sei.
andavam a buscar pepsodente com feijão, iriam comer como. Na economia centralizada, isso é te dar o que tem. Não é porque você é na loja do povo. Se é canjica para todos. Quando é quisaca para todos. E nós mudamos isso. Sem mesmo chegarmos ao governo antes. Então nunca mais fala, afinal, UNITA faz que esse não é governo ou candidato. Nós já fizemos. Hoje em dia, o sistema político que vigora em Angola é a ideia da UNITA. Só que está sendo mal aplicado porque o empregado está aplicado por isso que está dando errado. Só isso. Simples. Agora, levantaste uma questão muito pertinente. Essa história de a UNITA ganha, recebe as casas dos doentes lá, não esqueçam isso. Eu até vou vos dizer mais, e ninguém leva mal, mas vou falar mesmo, já? Vocês que não estavam nas matas, tá vendo? Muitos que não estavam nas matas, se calhar estão mais desorganizados do que nós que viemos da mata. Nós já chegamos, já estudamos, já nos licenciamos, já construímos nossas casas, já temos nossos carritos, já fizemos não sei o quê. Aquele mesmo que está aí no viva, até hoje está na renda. Não é verdade? Então não tenham dúvidas sobre a nossa capacidade. Muitos dirigentes do MPLA foram para as universidades quando viram que os generais da UNITA, os dirigentes da UNITA estavam nas universidades. Isto viu-se a partir de 2002. Quando nós dissemos que temos uma ideia para o país, não é vaidade, é assunto sério. É assunto sério. Já destruíram a Jamba, senão ia les levar lá para vos mostrar. Aquilo não era brincadeira, muitos perguntam, afinal estudaste aonde? Na mata mesmo. Agora, vem tanto ataque comigo no debate. Temos que ser sérios. Não fiquem muito na caixa de ressonância de achar que a UNITA é erro, é mentira. Não há, em Angola, não há melhor projeto para Angola. Um projeto acabado para Angola melhor do que a UNITA. Não há. Isso é um desafio a nós. E não existe. É só também ser, e aqui também na cidade acadêmica, é só ser estudiosos e comparar. Vocês julgam, a UNITA não tem programa, a UNITA não tem programa. A UNITA tanto já nasceu com o programa, como em todos os meios apresentam manifesto eleitoral e programa de governo. Mas como as pessoas já lhes disseram muito também tem programa, não vão lá procurar. Depois vão ver na televisão, a UNITA está ali a falar, não tem ideias, não jovem. Aquilo então que apresentamos aqui. Você está com preguiça de ler, a culpa fica da UNITA. Temos que ser sérios quando nós estamos a defender o país. Temos que ser sérios. Senão os caminhos alternativos não surgem. Senão não surgem. Agora, Vitor Madureira. Não é Madureira. É, Vitor. Eva. Você pediu respostas concretas. Só espero que aguente essa resposta. Eu estava a ver um taliche longa reproduzido aqui na tua fala. Você falou que o Bali falou lá na 5, meu. E eu fiquei assim. Cópia é assim mesmo. Tem que calcular bem, meu irmão. Oh, eu estava vendo o Bali e eu disse, pô, pelo amor de Deus, pá. Tem miniatura do Bali no amo, Você vai pôr em causa 91% do engenheiro e vai comparar com aquelas eleições de 2008, onde o MPLA teve 81%. É nada, e vou te dizer, sabe o que aconteceu em 2008? Dispersão de votos. Sabe o que depois fizeram de votos? Não, os eleitores. O eleitor se inscreve numa província, o nome vai sair numa outra província. E a província, o senhor chega na Assembleia aqui, próximo à casa dele, o nome dele não está. Vamos consultar para dizer, o teu nome saiu em Cabinda, ele está aqui no amo, vai tomar Cabinda agora. Vai mesmo como em Cabinda, ele fica em casa. Está entendendo? E o que foi aqui? Uma desorganização organizada. Uma desorganização organizada. E te digo mais, aqui
fazendo uma autocrítica da nossa parte, nós também nos apanhamos fragilizados. Tínhamos perdido o presidente Flora, acabávamos de vir na cidade. As pessoas todas nos olhavam como dos mentiros, que tínhamos cauda, e eu nunca vi minha cauda atrás. E foi assim que vocês ficaram olhando para nós nas eleições de 2008. Até famílias ficaram divididas para debater. Ô Zeca, qual cauda que temos? Vocês ensinaram que nós temos cauda. Não. Nossa cauda é outra, não encaixa. Então você tem que entender. Agora, Vitor, o engenheiro Adalberto tanto não utilizou viaturas do partido, como desde que entrou na presidência do partido, nunca comprou um carro para ele como presidente da UNITA. Ele anda com os carros da Assembleia. Não anda a cair mais na intriga se você tem 4 anos. Bem jovem, é assim mesmo, pá. Porque é fácil haver isso. As fotografias, os vídeos são públicos. Toda a gente via a caravana. Já só tinha carros da Assembleia. Eu fui com o meu carro. Eu sou secretário provincial da UNITA, mas não tenho um carro para o partido. Porque já não preciso. Você na Assembleia já recebe o carro. Por que o carro que teria recebido no partido não vai ajudar o partido em outra esfera? Tem que estar mais comigo em casa. E na hora de sair, só podemos sair com o carro. Está a entender? Então você também, quando vos mentem, façam também uma análise. A parte mais interessante, até agora, a parte mais interessante dessa tua fala, Vitor, não vais mais responder, porque tem umas inscrições. Você disse que é resposta, dá resposta. Você que pediu. Agora não foge. Quer rebater o quê? Não é mais para falar, agora é para me ouvir, meu irmão. E a parte mais engraçada dessa tua narrativa, meu, é quando foste meter assunto dos carros na democracia. Não entendi nada, mano. Eu sou caro. A democracia assim como assim caro em democracia? Não entendi, meu. Mas, para que a tua confusão não aumente, não usou. Ou seja, não tem o engenheiro Adalberto, é presidente da UNITA desde 2019, não tem nenhum cargo atribuído pelo partido. Nenhum. Você vai para as imagens de 2022, vai ver com os carros. Os carros. Desde 2022 para cá, vais ver os carros últimos que a Assembleia deu. É que temos até do coelho. Então, essa parte não existe. Agora, a parte importante, acho que deveria ser a tua única pergunta, é sobre a quebra de confiança entre o resultado de 2022 e aquilo que se perspectiva para 2027. A pergunta está de parabéns, uma salva de palmas para ele. Você faz bem a pergunta, temos que reconhecer. Porque eu nunca fui a nenhum debate que não me perguntam esse assunto. E é legítimo que essa pergunta porque naquela altura o partido teve uma posição que se calhar não foi correspondida com a ansiedade dos cidadãos. E aqui sim o partido deve se explicar aos cidadãos. Porque para que entenda quais foram as razões e sobretudo depois perceba que 2022 ficou. As lições foram tiradas. A experiência foi vivida. Quizá, Jimboa, e vocês falam que não, isso é comida lá dos gringos, aqui na cidade tem que comer frango. Frango injetaram ou não injetaram? Não sei aonde. Está vendo? É tão importante terem noção disso. Agora, para nós jovens, temos que começar a pensar que o país já não aguenta 5 anos de emprego. Pode haver alguém que não concorde. Estamos a falar de democracia.
Então eu aceito a não concordância na boa. Só que a maioria do povo pensa como eu estou a falar. E é só mesmo respeitar a vontade do povo. Vamos ver como vai falar, não vai ter. Então, nós temos que nos assumir como jovens e olharmos para aquilo que perspectivamos. Eu estava a dizer. Eu vou fazer 50 anos. Num país onde a esperança de vida é quanto? 55, 60 anos é que é a esperança de vida. Eu já estou a fazer 50. Quer dizer que eu tenho mais tempo, né? Tenho mais tempo vivido do que o que tenho por viver. Então, vocês vão vos dizer. Vocês trabalhem para o vosso futuro. Qual é esse vosso futuro? E essa história do vosso futuro estão vos dizendo desde a vossa adolescência. Então, quando vocês vão cruzar para o vosso futuro? Você toda hora só nos fala do futuro. E vocês já estavam no vosso passado, no vosso presente, já cruzaram o vosso futuro. Agora, ou vocês aceitam que têm que viver o vosso presente como o futuro que vos garantiram, ou sim, deixam um país comprometido até para os nossos netos. E aí é difícil. É só refletir. Qual é a perspectiva de 2027, sabendo que todo mundo sabe que estamos dentro de uma ditadura? Temos um exemplo do Nepal, que a sociedade fez, temos um exemplo do Madagascar, temos um exemplo dessa senhora que sequestrou a Tanzânia. Como é que te chamas? Daniel. Ô Daniel. Você também tem que andar a facilitar a minha vida. Você pergunta, responde-se. Pergunta, responde-se. Você pergunta, dá resposta, meu irmão. Só que qual é o problema? Vocês querem que isso que o Daniel está dizendo seja dito pelo presidente Adalberto. Não é o presidente Adalberto. Os cidadãos estão aonde? É ali onde é o erro. É por isso que eu estou a dizer. Todo militante, antes de ser militante, é cidadão. As sociedades mais desenvolvidas se alavancaram pela força da cidadania. Não fiquem mais a cobrar partidos políticos. Agora, eu vou te cobrar uma coisa. Para que eu meta os meus mecanismos de controle e defesa do voto, você tem que me garantir o teu voto. Porque se você não me garante, eu até vou colocar os mecanismos. Chego na contagem, perdi mesmo. Estás a entender? Vamos só permitir que o doutor responda. É ali onde eu estou a dizer. Por favor. Que essas questões, ou seja, resumindo o que eu estou a tentar dizer, é que essas questões são de responsabilidade mútua. Está a entender, né? Se vocês disserem assim, epa, vocês é que vão governar, se virem. Não vai dar certo. Em um mundo disse, Onguxuyangando, Wababa. E eu sempre digo isso na política. Onguxuyochikando, povo. Se não tiver a força do povo, você não é forte. Não tem nada. Então, esse elemento é que deve vocês o estudo sobre as eleições de 2022. Nós sabemos de tudo o que aconteceu. E daí também criamos estratégias para 2027. Agora, muitas vezes eu sou pressionado. O que é que vamos fazer em 2027? Não é para falar em 2025. Como também queremos governar. Então, os principais interessados mesmo pela alternância somos nós. Estamos a entender, né? Muito bem. O Vitor daqui a nada vai bater o vizinho dele aí da cadeira, porque ele não para de falar. Mas Vitor... Vamos, Vitor, por favor. Um minuto só. Muita que não entendi. Não, disseste dá muita que? Você tem mesmo noção do que está dizendo? Fala agora. Doutor Sabinada, vamos permitir alguma questão, por favor. Eu gostava muito de pedir ao auditório. Nós temos muitas questões a fazer. Vitor, Zé, mas não queremos. Já estamos nas respostas e é mesmo uma questão dele. Ao invés dele sair a pensar que eu estou a me contradizer, mas ele não está a entender. Deixa só ele colocar 30 segundos. Estaríamos a meter em condição a democracia, doutor? Não, por favor. Bom, a sala permite. Bom, a voz do povo é a voz de Deus. Vitor, qual é a minha contradição, meu irmão? Dá um micro, Vitor. Por favor.
Consegue falar? Vai. Agora vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Por favor, vamos ouvir. Das eleições de 2022, verificando e acessando a fraude contra o fraude, a UNITA se apercebeu dos fraudes. E diz que em 2027 vai procurar mecanismo, mas que confiança agora o povo? Qual é a contradição? Qual é a contradição? Qual é a contradição desse caso? Por favor, vamos ouvir. Vamos ouvir, por favor. Por favor, sala, por favor, vamos ouvir o Vitor. Vitor, qual é a contradição? Por eu estar a dizer que em 2027 emprestem-nos uma vez mais a vossa confiança, isso é contradição? Doutor Sapinhana, perdoe a ignorância do nosso colega. Por amor de Deus. Vamos então, por favor. Agora, a última pergunta por desse favor, bloco. vamos então chegar ao ponto das A última questões. pergunta, que foi muito concisa, do Félix Leonardo. É a última do bloco. Por favor, doutor. Vamos evitar então bater essa... Por favor, vamos só prestar atenção. O Félix Leonardo, meu irmão, é o seguinte, eu não sei que informações recebeste sobre essa suposta recusa da reformularização da FPU. Não sei. Está onde o Félix? Está aqui. Ô meu irmão, o que a UNITA fez no Congresso foi reafirmar a continuidade da FPU. Agora não sei onde é que há recusa. A UNITA reafirmou a continuidade da FPU. Vai reformularizar, só que os delegados ao Congresso decidiram que essa missão deve ser entregue à direção do partido, para depois dizer qual vai ser o modelo de FPU que vamos ter para 2027. É só isso. Não há recusa. Quem recusou a FPU foi o Prajá. Lutamos para legalizar, logo que legalizaram, saiu a dizer, não, nós na FPU estávamos a sofrer muito. Ô louco, você estava a sofrer, nós te resgatamos politicamente, você tinha desaparecido, te trouxemos a baila, agora nós mais é que estamos a fazer sofrer. Acordo de quem? Não, deixa um outro, vamos ouvir. Acordo de quem? Acordos entre quem? Os dois partidos. Sim. E vamos ouvir, por favor. Vamos ouvir, por favor. Pode falar. Exatamente. Houve alguns acordos que foram abordados muito antes das eleições gerais, né, que tiveram a UNITA, o Bloco Democrático e o Prajá Servir Angola. E logo, depois das eleições, tiveram aquele número de percentagem que obtiveram nas eleições gerais, né, que o número de deputados aumentou. Então, estima-se que a UNITA, depois de terem aqueles deputados que tanto ganharam no conjunto, em conjunção de todos os partidos, que é o Bloco Democrático do Prajá, a UNITA não concordou com aquilo que foi abordado muito antes não cumpriu exatamente muito antes do coisa. Félix, isso é falso. Isso é falso. Primeiro. Segundo lugar, não ande mais aceitar facilmente falsidades. É a TPA, né? Você acha que se nós não tivéssemos cumprido, o Prajá teria se legalizado? O Prajá recebeu dinheiro mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Agora, não vais dizer que depois dele sair da FPU, nós temos que continuar a dar dinheiro. Agora, o bloco está lá. Está ou não está? Um dia se queixou. Preciso desenhar? Obrigado. Pronto. Palmas, por favor, mais uma vez.
Nós estávamos a pedir então que tem outras intervenções, então vai falar muito, então era bom que o doutor tocasse mesmo de forma pragmática nas respostas. Eu queria pedir mais uma vez ao auditório. José, eu estou a ser pragmático, só que não dá para deixar dúvida, porque quando eu sair daqui, vão dizer que o doutor Sapinana disse aqui, e podem dizer algo que eu não disse. É só por isso que eu sou mesmo rigoroso nas respostas. E entendemos mesmo a magnitude intelectual, porém não se esgota um pensamento em minutos. Gostávamos mesmo que as questões fossem... E, por exemplo, acabado para que depois se cesse esse debate. A nossa cunhada Joana entrou pela lista do Conselho de Ponderação do Presidente. Então, é só para verem o quanto somos democráticos. Exato. Então, o meu amigo, irmão Manuel Chindula, obrigado pelas contribuições. Eu acho que foram pertinentes. O Costa Simão fez uma pergunta muito direta, mas por que os cidadãos são violentados quando se manifestam? E sabemos que a manifestação está consagrada na Constituição. É só dar o caráter do governo que tem. Só por isso. Depois não tem mais justificação. Se a manifestação é constitucional, quando violentam os cidadãos que estão se manifestar, aí são os órgãos do Estado que estão a violar a Constituição. É possível, mas assim mesmo. E nessa altura, vamos atrasar mais para insistirmos a libertar também essas pessoas. Beleza? Então, vamos escolher isso. Mas, qual é o principal motivo da falta de democracia interna em alguns partidos? Evaristo, cada partido é um partido. Não dá para analisar os partidos assim. Então, eu se dizer assim, o principal motivo é este. Se calhar está a abranger uns partidos e os outros não. Agora, se me dissesses que partidos eram esses que querias entender, talvez pudesse me ajudar a especificar também. Porque, na generalidade, eu acho que se há algo que existe de bom na política, é a sua democraticidade. Já disse aqui alguém no princípio, pode até não ser um sistema claro, mas até agora não aparece um sistema melhor do que a democracia. Ainda assim, é o melhor. Então, vamos fazer esforço para nos democratizarmos os atores político-partidários aqui na sala. É importante não apostar. E até quando vocês são um partido democrático, aquilo torna a gestão do partido mais leve. Porque até também abrimos os mecanismos de conter alguns conflitos desnecessários. Então, vamos nos democratizando e, sobretudo para a nossa realidade de agora, não poderia haver nenhum motivo, muito menos o principal, para a falta da democracia. Mas eu entendi a pergunta. Espero que entenda também a resposta. Ótimo. João Ismael. Chama-se a tua linha contabilistica. Mas me embaraste mais nessa história de salário. Não tem salário. E eu não sei onde vocês tiram essa lógica. Cadê essa certeza de salário? Não sei. A UNITA pode ter pessoas que recebam algum subsídio por motivo de estarem a desempenhar uma função. Não, subsídio e salário não são a mesma coisa. E, sobretudo, porque falaste no âmbito contabilístico. E aqui não podemos misturar contabilidade, subsídio, salário. E até a economista deu para entender que você pensou. Está sabendo, né? Então, quando fala de alguma intolerância e menciona o nome do Nelito, eu acho que se calhar ou nos tem entendido mal, ou se calhar também está a faltar alguma humildade por parte dos novos partidos. Eu me explico.
Quando surge um novo partido, e o papel daquele novo partido é solicitar o militar, não vamos ficar abusados. Simples. E eu não entendi, mas deixa eu só começar a narrar a resposta. Senão vamos ficar mais no diálogo e não vamos terminar. Eu entendi a tua inquietação, mas eu levantei a primeira perspectiva. Delegamos partidos, e eu, felizmente, falo à vontade, estamos no âmbito na nossa terra, sou amigo do Luiz de Castro, que é aqui o secretário provincial dele. Quando o PL era a comissão estadual, eu numa entrevista disse: para os partidos que estão a surgir, tem que entender que o espaço político popular não está ocupado pela UNITA e o EPA. Eu, quando digo isso, não estou a dizer que sou contra a criação de partidos. Estou a dizer que os novos partidos têm que ter a humildade de chegar no xadrez político e entender que já há outras forças. Tem que saber chegar. Não é chegar para quebrar ossa. Você não é sabedor disso. O Luiz de Castro foi noutra aluno porque eu me respondi violentamente. Ele achou que eu ia responder. Não lhe respondi. Depois me ligou: mano, estou aqui com a tua mãe, a minha tia, minha amiga, estava falando que você me falou, eu disse: vou falar com a tua amiga. Na boa, o Luiz até hoje me mandou a mim. Esta hora mesmo, quando o meu telefone ele me responde, é normal. É democracia também. Só que se vocês chegam para tentar dizer que vocês estão a trazer a varinha mágica da solução do país, é processo. É ali onde há o problema. É que o partido vai surgir. Muito bem, Pagola grande, tem milhões de habitantes, todos são bem-vindos. Agora, tem aí um partido em Luanda, chega o nome do então me insulta, não era brincadeira. Eu não conheço a pessoa, nunca cruzei com ele. Ele entrou a me rematar. Imagina se eu respondesse no meu nome. Quando me encontrei com o presidente da comissão, o coordenador da comissão trabalhadora, disse que o secretário daqui estava me insultando. Então, se vocês fazem crítica sobre alguma intolerância, também tem alguma potência. Porque eu, quando digo o espaço político, não posso só falar politicamente, estou não falar territorialmente. Você anda por esse país, vai se encontrar com os também. Que você goste ou não. Agora, você está surgindo, ainda nem a assinatura da educação parlamentar. Já tem escutado. Aí o problema. Entre todos nós sabemos, só que não venham a nos insultar. E aliás, que nós aqui, isso é África, isso é Angola. A idade é mesmo também imposto. Um partido de 59 anos, ele é um partido de 59 anos. Não é igual do outro de 10 meses. Não é mesmo. Vai entender? Então, temos que entender que nós, atores políticos, temos que cultivar a convivência salutar entre nós. Eu, encontrando um dirigente de outro partido, antes de qualquer coisa, devo respeitar. E é por isso que eu te disse: aproveita para ter boca e fala o nome do teu partido, fala que vai pagar tudo. Melhor é a sigla, meu. Paga tudo, não vende. A sigla é registrada também. Olha o outro, só metendo nas duas letras. Isso, paga. Tu já está assessorado, João. Tu já está assessorado gratuitamente naquele julgado. Está entendendo? Então, nesse aspecto, se um dia entender mal a posição do delito, é nesse âmbito. Nós não estamos contra agora. Eu sei que o delito muitas vezes se implicou com os outros prajanos. Só que estavam ali também a arrebentar conosco, que aquilo era para falar, para falar. O delito dirigente da única deu resposta ao que é que é. A resposta do mundo. Porque também faz mais opinião.
base. Aqui não vale a pena só procurar os problemas onde não há. Aqui vamos só ver. O Sapinala disse, tem uma força. O Jorge Mael disse, tem outra força. E desculpa a petulância. Agora, quando você vem com esta lógica, como você disse, falta de humildade, o NITA não foi legalizada, como não foi? Nós também, para a formalização e nos tornarmos de movimento da partido, tem um processo no tribunal profissional e temos um registro. E como é que você não considera aquilo legalização? Agora, é verdade que uma legalização da UNITA e uma legalização do Paraná. É mais fácil legalizar a UNITA. Ou não é isso? É 50 assinaturas no ano, nem precisa sair mais nessa sala de 50. Quando eu for a bater a porta da administração, para fazer o atestado de residência daquele meu 50, meu processo vai não é de duvidade, você está lutando e não pede, só vamos te ajudar. Tu não fica teimoso, tem que entender, mesmo o próprio EPLA, tem registro no Tribunal Constitucional, senão seria mesmo um partido ilegal. Agora você vem tipo um condenado, não. A UNITA e a federação foram cooptados e já não legalizaram. Estaríamos como no mosaico político. Está bem? Então, quando dizes que tem tido problema nas administrações, eu estou solidário contigo. Só que não espere também que eu vou te ajudar. Você é meu concorrente, ou putativo concorrente. Agora você quer que eu te ajudar? Seria. Eu vou entrar, tem facilitar a assinatura de outro problema. Está vendo? Aquele tempo de apanhar chapada é da outro lado. Não. Ainda não é agora. Agora, ele vai. Eu acredito na afirmação da Angola a por comunidade, mas para de desigualdade. Essa não só povo, uma só nação, um erro da vista. Angola é um conjunto de várias nações, não é uma nação. E isto é cultural, é tradicional, é religiosamente falando, é intergenital, odontologicamente, tudo isto que quiserem mencionar. Os imbudos são mesmo, os tocos são mesmo, os gangueiras são mesmo gangueiras, os tiburos são mesmo tiburos, os bacocos são mesmo bacocos, os guanhamas são mesmo guanhamas. Você vai ver. E temos Guanhama no nosso lado da Angola, e temos Guanhama no lado da Namíbia. Agora você vai dizer que Guanhama da Namíbia é angolano, mas entre eles, Guanhama se consideram irmãos na totalidade. Então, cuidado com isso. Às vezes nos induzem umas expressões erradas para nos fazer confusão. Angola não é, nunca será uma só nação. Não esqueçam isso. Isso foi uma forma doutrinária que se adotou para manipular as consciências durante o período. Agora, que eu acredito em Angola, eu acredito em vocês, eu acredito. Eu sei que todos juntos podemos construir uma Angola melhor. Eu acredito nisso. É só aceitarmos que somos capazes. Porque o doutor Sabino já dizia, se vocês não tiverem noção da vossa força, sereis vítimas da vossa própria ignorância. E é isto que muitas vezes alega ao valor. Somos vítimas da nossa ignorância. Somos uma força grande.
Vocês acham que esta hora aí os outros estão satisfeitos mesmo assim, hoje, um dia depois do aniversário dele, e depois nos chamam aqui até agora, 19 horas, sobre casa do Sagnato e de Luanda para falar? Não está. Você vai mostrar que força. Amanhã vamos começar a dizer, uma foto, estava em encontro de sangue. Não, sou de novo, eu tenho que ver. Não, você está aqui lá. Não começa a pedir desculpa. O outro problema é esse de não se assumir. A gente não aceita que precisa fazer o que nós queremos fazer por nós. Queremos arranjar, e eu sempre digo isso. Se for no partido, eu digo, você não deposita a tua militância na mão do outro. Se você é militante, você é um militante. Não esperar que o outro militante que fica militante não tem lugar. Agora, no país, é a mesma coisa. Você é cidadão. Não deixe que o Cheyenne seja cidadão dos cidadãos no âmbito. Em nome de vocês todos, ele sozinho. Agora o joelho dele ficou. Não façam isso, Cheyenne, que faça parte dele, vocês façam a vossa parte. Eu já disse. E aqui se era alguma coisa que eu não queria falar, mas vou falar. Os meus pais são muito bons. O meu pai da Carla, a minha mãe da Bigatinho. Eu fui nascer acidentalmente da cadeira muito bem. Agora, você me perguntar o que você dá. Não, você chega muito. Mas tem nas minhas origens, aqui no amo. Então, não podemos mais ser sempre. Pois no amo que depois quer. E depois você vai ver. Você está lendo o lugar da nossa boa vontade. É daí onde saem os termos federativos. Você está um país e vocês reconhecem. Mas é uma expressão pejorativa. Esses são os bailunos. Os bailunos são os traidores. Esses nós começam a nos rotular de tudo. E nós aqui, quando esses que nos rotulam disso tudo, então o quê? Fazer um autoexame, se agreste, e você se identifica mesmo bem com eles. Se você não se está mesmo bem, vai ver que aquilo é coisa minha. Nem fundador tem, nem ano de fundação tem, nem local de fundação tem. Isso está assim. E ali, como os negros dizem, né, estão sendo aguentados. Não sou muito bem pela MPLA que ninguém sabe. Só que está governando uma secretária. E aí está achando que tem que me perguntar mais se em 2027 vamos fazer o quê? Isso é a responsabilidade de todos, né? Mas de todos. Se nós deixarmos que os outros exerçam a cidadania por nós, então, aí sim, como geração, fracassamos. E é isso que tem que ser o debate entre nós. Não acha mesmo? Eu estou aqui hoje. Amanhã estou aí com o menino. Vamos lá também o debate depois da manhã. Vamos mesmo conversar com o país. Não pode. O país não pode continuar como isso está. Não pode. Esse país é mesmo de todos nós. Todos. E até se calhar muito mais nosso. Os outros têm outras terras. Nós só temos essa. É só. Então, façam atenção quando estamos a falar do país, quando estamos a falar de nós mesmos, quando estamos a falar das nossas vidas. É assunto muito sério. Porque isso de eu e o Jô ficamos a discutir. É distração. É o que quer para eu e o Jô discutir. Tá, depois fica tipo da oposição estão mais à frente deles. Não vamos lhes dar essa oportunidade. Vamos mesmo, tipo, ok, a gente se respeita e tudo, mas ainda no fundo tenhamos um foco. É o que nós precisamos. Aqui no âmbito. Não é só de hoje, é desde há muito tempo, já disse no início. Sempre foi uma província muito respeitada. E aquele respeito não veio de bandeja. Foi conquistado pelos nossos antepassados, ainda no período colonial. Quantas missões tem a província do Acre? Católicas. Quantas evangélicas? Vocês também têm aqui? Adventista.
Com tanta missão, vocês achavam que a missão era para quê? Não era para formar homens? Era para formar homens. Um dos principais intelectuais que Angola já conheceu, quem? Maivelo Chipirica. Saiu da onde? Então, façamos atenção no que é o nosso papel. Agora, por que eu acredito que a UNITA é um partido democrático? Não, a democracia não é de se acreditar, é de se constatar. Está-se a cumprir os preceitos democráticos? Não está? Não dizer não é. Agora, aqui na sala eu pergunto. A UNITA precisa mostrar mais que para ser adotada como um partido democrático. Está feito. Está tudo feito. Zero game, né? Então, irmão, fora da política, para acreditar, porque a UNITA respeita os pressupostos que fazem ser denominada como um partido ou denominado como um partido democrático. Agora, o Eduardo, também falaste da intolerância, meu irmão. Vamos por essa parte. Não vamos mais brigar a oposição. E o pior de tudo, quase sou amigo de quase todos os vossos dirigentes e tudo. E depois quero discutir a prova. Não vamos mais discutir. Vocês já estão legalizados. A partir do momento em que estão legalizados, estão aceitos pela sociedade. Então vocês vão ficar conquistados. Façam tudo para crescer. Aí não vai ser muito mal. Eu vou fazer pela UNITA. Nesse campo estamos em campos diferentes. O resto você não vai me pedir para eu fazer. A papa, o armazém, ainda buscar o poder para determinar. Já trouxemos a democracia agora, todo mundo agradece a isso. Agora, sobre as criaturas do Estado, se eu esqueço um debate que tem estado a ser recorrente e tudo. E aqui, mesmo no tempo em que o Luís estava aqui no Jango Cultural, era de quem fazia seguimento dessas matérias, fotografava carros da administração a transportar militantes do MPLA para irem às atividades. Temos esse problema de privarem os autocarros nos dias dos atos. Lá em Luanda, onde a problemática do transporte público já é muito grande, ainda se ficam com os autocarros. Os autocarros não enchem porque as pessoas já não vão, mas ainda assim, o transporte público foi retirado dessa situação. Então, é abuso de poder. Se não tem outro nome, é abuso de poder. Então, os outros aí sobre ética vão ter que caminhar muito. Porque eles tornaram agora tipo uma coisa selvagem, só uma picada assim que eles podem tudo e mais nada. E os outros devem bater palmas, não é verdade? E isso precisa ser corrigido. É a mesma coisa da utilização dos instrumentos. José Eduardo estava aqui. Vocês já não se lembram, eram crianças. Eu já tenho patente de tios, tenho boas memórias. Então, isso tudo precisa ser. Mesmo até em espaços públicos, um partido precisa, eles vão arranjar desculpa para não se ver. Só porque acham que ali só podia ser a atividade deles. Isso é que não se pode permitir. Temos que terminar com essa discriminação que é mesmo negativa. Não é bom para a democracia. Agora, as considerações do meu irmão José. José, esse vírus que mencionaste, eu agora não sei se é por razões militantes apenas ou se é um vírus na juventude. Está-se com dificuldade de se ouvir o contraditório. E eu acho que temos que fazer algum esforço para nos superarmos sobre essa questão. Podemos discordar, mas não é por isso que não devemos respeitar as opiniões de cada um. Porque fica difícil. Esta hora, e aliás, ainda bem que o Gel está aqui, não sei quantas vezes já acusaram que ele é unido por causa dos posicionamentos dele, mas nunca foi da UNITA. Só que não é por isso que ele deixa de falar com as pessoas do MPLA, nem conosco, só porque estão ali acusados. Pelo menos ele escolheu um caminho que lhe permite falar a vontade dos do MPLA e conosco. E essa questão tem que evoluir também com os partidos, porque nós em Angola, infelizmente, por causa do nosso histórico, passamos uma percepção de que sermos de partidos diferentes a partir da somos inimigos.
O governador daqui, era meu amigo, porque foi meu colega na Assembleia. Antes de vir para o Bier, já era meu amigo. Veio para o Bier, estava normal. Está aqui, estava normal. Eu falo com ele normalmente. A última vez que estivemos na cerimônia 12 de novembro lá em Luanda, lá naquela atividade dos 50 anos. E nos saudamos de forma cordial, normalmente. Se um dia me virem uma vez aqui e preciso tratar um dossiê e tenho que tratar com ele, não vamos dizer que esse presidente dos governadores com isso, não. Porque tem coisas que têm que ser tratadas ali da administração pública. Mas por causa dessas nossas tradições, passou-se a ideia de que da UNITA não pode cruzar com alguém do outro. E eu vou vos dar um exemplo. Quando estávamos no Pará, eu era secretário provincial e o Dr. Júlio Bessa era governador e primeiro secretário. Eu vivia na missão católica. E depois, a missão católica ficava fora da cidade. Preferi arranjar uma casa dentro da cidade. Só que a casa que encontrei, o que separa a casa protocolar do primeiro secretário do MPLA e a minha casa é a estrada. E o atual governador era segundo secretário do MPLA. Quando soube que eu consegui a casa, foi lá minha senhora com quem fizemos negócios em porta para passar por cima dessa casa social na entrada. Quando a senhora me disse isso, eu digo para o governador, está acontecendo isso. O senhor é que orientou o teu segundo secretário para isso. Não, doutor, dentro de minutos eu volto. Assim. Ligou para o Martins, porque ele não estava acreditando que o Martins fez isso. Ligou para o Martins, confirmou que era a posição dele. Ele proibiu o Martins e ele disse: se o problema é porque é casa do doutor secretário, o doutor secretário sou eu. Neste âmbito, eu quero ser visível do doutor Sapinã, porque eu não sei por que vocês tiveram esses problemas. Eu não há filhos de dirigentes da UNITA para casar com filha de dirigente do MPLA. Filhos de dirigentes do MPLA para casar com filha de dirigente da UNITA. Aqui até casas que o senhor pagou, vocês têm que se complicar. E por acaso, isso revela atraso. O que os partidos têm a ver com os negócios particulares? Eu negociei com a propriedade. Fizemos um negócio para quê? Agora havia problema porque eu vou entrar lá. Só que agora ele é o primeiro secretário lá. Dizem que às vezes passa lá. Eu tenho lá um dele. Olha bem o menino. Deixa eu ver a atenção. E aliás, é do meu tempo. Sabe, não foi no tempo dele, foi no tempo de alguém mais inocente. Estamos. Então, não sei, José, se é tanto a militância. É um pouco a consciência. E de manhã, o GEL, de forma muito ousada, começou a nos abusar de que trabalhar as mentes dos membros do Estado. Pronto, acatamos, já acabou. Mas, por acaso, um dos problemas em Angola é consciência. É bom de trabalhar as mentes da economia, tentando analisar assim, o país, o contexto sociológico e tudo. Primo com primo não falam com tudo da luta do proprietário, não vai na casa dele, você não vai viver nada. Senão, no serviço, você não vai que na casa do primo vai aumentar. Mas tudo é normal. O que acontece é normal. E não está certo. Não está certo. Então, temos que evoluir nessa perspectiva. Agora, outra questão, José. Não é que a democracia seja conduzida pelos núcleos dos partidos. Não. É verdade que nos partidos como os nossos tradicionais, mas mesmo mais velhos com opinião. Agora, como é que se salvaguardam essas opiniões? Fazendo constar nos documentos eleitorais dos partidos, a eleitoria dos jovens. E quando está aprovado e adotado, já não é o núcleo duro que está a fazer, não. É o documento do partido. Agora, aqui eu se entendo a tua preocupação. É como se nós viessem bater-se na mesa para isso tem que ser assim. Você fala, Fernando não liga. Agora, tem outros partidos que também têm mais velhos.
não sei qual é a relação deles dos mais velhos. E se quisesse um exemplo, nunca vou entender como é que o mais velho, nem assim, mete o processo contra o meu colocabando. Não li, estava a falar assunto externo. São das tais referências da FNL. Mais velho Lucas conta quase 20 anos a gastar energias a combater o meu colocabando. Com apoio de anulação de congresso e tudo, etc. E é porque agora não se brinca. Porque aquele congresso da FNL elegeu o Mário Ngola Kabango como deputado. E o Mário Ngola Kabango retirar o partido. Dá o Mário Lucas Ngola. Em países sérios, Ngola Kabango ganharia as eleições. Ele foi eleito num processo por via de um partido que disseram que não é legal. Concorreu como? Entendeu? Mas esses jogos existem. Eu nunca vou entender como é que o João Lourenço luta com o general Chico Carneiro. Nunca. São da mesma geração, do mesmo partido. Tanta implicância para quê? Não tem esperado a muito. E no caso, o próprio Mário Legítimo. Imagina, isso justifica que luta. Ciúme. E o pior de tudo é o ciúme. É o ciúme no momento em que eu isso não consigo conseguir. No momento em que o João Lourenço está de saída. Está a entender? Está no último mandato dele, está a lutar mais contra os outros que podem entrar. Por quê? Interesse pessoal. Está a entender? Estás a ouvir a resposta. O problema é a cidade acadêmica. Tem sido bem conduzido? Não. Porque o partido que governa nasceu, e aí concordando, não sei se foi o Vitor, com a questão da matriz. Quem falou sobre a matriz dos partidos? Quem? Jorge. O Jorge fez uma reflexão sobre a matriz dos partidos. O Weber tem dificuldades de se adaptar à democracia. Mas ainda assim, vale insistirmos na tecla da democracia, que é bem melhor do que ficarmos numa velocidade de sentido único. E nisto, os partidos políticos são os principais vetores, já disse isso, são os principais pilares, os principais vetores para a democratização do país. Então temos que cobrar dos partidos políticos. Muitas vezes tem segredo de se cobrar os partidos políticos. Não, os partidos políticos existem mesmo para serem cobrados. E nisto, como depois perseguem o nosso interesse, que é o interesse político, eles têm que estar capacitados para responderem positivamente à salvaguarda dos nossos interesses, que são os interesses coletivos. E isso passa pela democratização? Passa. Agora, para nós, jovens, repito, temos uma missão, temos um papel a desenvolver. Queremos construir um legado para as futuras gerações. Eu sempre me pergunto, nós, quando estudamos, tivemos as limitações que tivemos. Hoje, os nossos filhos, apesar das dificuldades, mas não têm tanta limitação como nós tivemos. Amanhã você está sentado em casa com o teu filho da perguntar: papá, fui ouvindo que o papai era do partido X, fazia não sei o que. Afinal, trabalharam para quê? Porque não estavam tendo resultados. Você começa a se arranhar na cabeça. E eu, como sou muito atento, tipo esse vídeo que viralizou do TikTok da menina de 2 anos que perguntou na mãe dele, prevenir que a mãe começou a se arranhar na cabeça. E a filha só queria saber, prevenir que é filha dela. Porque vocês pensam que assim nós não seguimos essas coisas, eu sigo tudo. É para prevenir, né? Prevenir quem? É a filha de quem? A filha da tia? Do tio? Meus irmãos, minhas irmãs, nenhuma intervenção feminina, nenhuma. Ou estão já muito inteligentes que já sabem tudo, ou não estou a entender mais nada. Por quê?
muitas vezes começa, vamos isso, Gato, está a vir intolerância. Intolerância é isso. Mesmo eu a dizer agora para terminar, está mais a me cortar. Quando eu estava a responder, nenhuma palavra. Então, para as minhas irmãs, por amor de Deus, nós precisamos de vocês. Já está provado que quando o poder só está na mão masculina, a coisa não anda bem. Precisamos do toque feminino nos órgãos de decisão. Mas tem que participar. Logo já viste, já eu a transpirar, só vim guardanapo na mesa. Está feito. Se tivesse mesmo só aqui com esses meus irmãos, esta hora está. Quem é o presidente que faz isso?